Então vamos lá, Mateus capítulo 11, a partir do verso 2. O texto diz assim: quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Verso 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Enquanto lia esse texto a respeito de João Batista, algo chamou a minha atenção. Em primeiro lugar, foi a fraqueza, a limitação, que a gente poderia chamar aqui da humanidade de João Batista. O mesmo João que um dia aponta para Jesus anunciando: esse é o Cristo, agora está numa verdadeira crise de fé ou de incredulidade. Ele manda, o Evangelho de Lucas diz lá no capítulo 7, no verso 18, que ele mandou 2 discípulos. Os discípulos vieram contar a João tudo o que Jesus estava operando. Lucas 7, 17 nos mostra que a notícia do que Jesus fazia se espalhou não só por toda a Judéia, mas por toda aquela região. A notícia chega à prisão de João. Acredita-se que ele estava na fortaleza de Maqueiros. E nesse momento, ele manda que 2 desses discípulos que vão levar as notícias perguntem a Jesus: você é mesmo aquele que havia de vir? E de repente nós temos esse camarada, que foi o precursor do ministério de Jesus, apontando, e daqui a pouco eu vou dar detalhes de como ele falou acerca do Cristo de uma forma muito veemente e contundente. Agora ele está em dúvida. Interessante que nós vamos perceber o Senhor tratando com a dúvida dele. Ele manda um recado de volta através dos mensageiros, não apenas detalhando os milagres que ele está fazendo, mas também dizendo: bem-aventurado é aquele que não encontra em mim causa de tropeço. Em outras palavras, Jesus estava dando um presta atenção no João, dizendo: fique esperto, depois de ter crido, entendido quem eu sou, você não pode encontrar em mim causa de tropeço. Isso significa o quê? Que Jesus reconhece a falha de João, decide tratar com ela. Mas o que me chamou a atenção no texto não foi mera e simplesmente essa primeira parte. É a consideração de Jesus do que eu vou chamar aqui hoje de os 2 lados da moeda. Ele considera o aspecto negativo de uma falha de João, que precisa de conserto. Mas ele vira para a multidão e ele começa a falar a respeito de João Batista, colocando ênfase em tudo o que de positivo João tinha. Na verdade, ele não só apresenta que João, além do aspecto falho, também tinha virtudes, cumpriu um propósito divino, mas a maior ênfase foi colocada justamente nesse aspecto positivo. E eu quero, de alguma forma, tentar trazer uma mensagem a você da forma mais resumida antes de detalhá-la aqui. A ênfase, o resumo, a resenha do que eu quero apresentar aqui hoje é que nossos erros precisam ser reconhecidos, até porque, sem ser reconhecidos, eles não serão tratados, mas eles não precisam, nem devem, nos definir. Jesus vira para a multidão e diz: deixa eu dizer para vocês quem é João. Ele acabou de ver a falha de João, ele não vai tocar no assunto da falha. Ele vira para a multidão e diz: não tem ninguém no reino de Deus maior do que João. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho uma forma de olhar toda peculiar. E o tema da minha mensagem hoje é como Deus nos vê. Entender como Deus nos vê vai nos ajudar como nós devemos olhar para nós mesmos. Vai ajudar-nos a olhar da forma correta para as outras pessoas. Então, com isso em mente, eu queria que você me acompanhasse. Hoje em dia, muitas pessoas estão usando frases aí, quer seja dentro da psicologia, dos treinamentos do coaching, de crenças limitadoras. A verdade é que a Bíblia fala sobre essas coisas há muito tempo.
Quando você vê gente se enxergando da forma errada, se olhando da forma errada, isso vai trazer limitação. Não apenas emocional, não apenas natural, mas mesmo no aspecto espiritual. Quando aqueles 10 dos 12 espias enviados por Moisés voltam de espiar a terra, o relato deles para Moisés é: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. E porque se viam da forma errada, não puderam entrar na terra prometida. 2 deles não se viam como gafanhotos. Josué e Caleb se levantam e diz: ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor é conosco, nós vamos consumi-los como pão. Eles tinham uma forma completamente diferente de olhar não só a circunstância, não só o inimigo, mas olharem-se a si mesmos, porque eles entenderam a forma como Deus os via. E eles foram os únicos de uma geração inteira que entraram na terra. Então acredito que o entendimento errado te leva a uma crença errada, e uma crença errada vai sempre te levar para o lugar errado. Mas o entendimento correto vai te levar a uma crença correta, e a crença correta vai te levar para o lugar certo. E eu queria que a gente pudesse trabalhar isso, trazendo um pouquinho mais de fundamento bíblico. Então eu vou dividir essa mensagem em 3 aspectos, né, de uma mesma verdade, se complementam. De um lado, nós vamos analisar a fraqueza humana. Depois, nós vamos falar desses 2 lados da moeda, que também a nossa vida não consiste só de fraquezas e limitações. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos mostrar que Deus sempre dá mais ênfase ao aspecto positivo do que ao negativo, e qual é a lição prática que isso deve trazer aos nossos corações. Então vamos falar desse elemento, né, de fraqueza humana. Como dissemos, João Batista está preso pela execução do seu ministério e pelo cumprimento do propósito. Ele enfrenta João Batista, né? Jesus vai dizer depois, perguntar para a multidão: o que é que vocês foram ver? Um caniço agitado pelo vento? Era uma maneira de falar de algo que era volúvel. Aliás, acredita-se que uma das razões pelas quais o nome de Pedro foi mudado de Simão para Pedro é que Simão significa cana. E ela simplesmente tem essa figura, uma cana que é agitada, balançada pelo vento, é inconstante. Interessante que num momento de inconstância de João, Jesus se levanta para dizer ao povo que ele não era inconstante. Jesus não está deixando de reconhecer a falha do momento, mas ele estava dizendo que a falha não o definia. Mas é interessante que a Bíblia apresenta uma figura dos homens de Deus, fazendo com que eu e você lembremos que eles eram gente como a gente. O contraste entre o início e o fim do ministério de João Batista é muito grande. Talvez você não lembre de todos os detalhes de como foi que ele anuncia a vinda do Messias. O Evangelho de João é quem mais provê detalhes em relação a essa mensagem de João Batista, o precursor de Cristo. Mas eu quero ler aqui o Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 29 ao 34, que diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Numa época onde muitos estavam naquela ansiedade de saber quem era o Messias. No início do próprio ministério de João Batista, ele começa a produzir uma mobilização tão grande com o batismo de arrependimento que ele praticava, que as autoridades de Jerusalém mandam mensageiros para perguntar: quem é você? Ele responde: não sou o Cristo. Né? A pergunta deles, já entendida por João, ele dá logo a resposta. Está todo mundo na expectativa de quando se cumprirá a promessa da vinda do Messias. Eu não sou ele. Eu apenas vim como seu precursor. Eu sou apenas uma voz. Ele já estava dando testemunho, está para acontecer. Mas no momento que Cristo entra no cenário e diz: é dele que eu estava falando o tempo todo. Ele diz: o mesmo Deus que me enviou a pregar essa mensagem a vocês tinha me dado um sinal, que eu veria o Espírito descer sobre ele como pomba. Eu vi, eu testifico. Esse é o Filho de Deus. João Batista se levanta, né? E o peso do ministério de João Batista não pode ser esquecido nessa avaliação. Certa ocasião, Jesus foi indagado pelos fariseus e antes de dar a resposta, ele disse: se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo a de vocês. A Bíblia diz que Jesus retribui outra pergunta dizendo: o batismo de João era de Deus ou era dos homens? E eles começam a confabular entre eles, diz: se a gente responder que era de Deus, ele vai perguntar por que é que nós não aceitamos.
Se a gente responder que era dos homens, nós estamos lascados, que o povo considera profeta e vão se levantar contra nós. Isso nos ajuda a medir a popularidade, a força do ministério de João Batista. O impacto que esse homem teve. No entanto, depois de tudo aquilo, ele começa a entrar, né, no que alguns poderiam classificar aí, né, do ostracismo, do esquecimento. Seus discípulos começam a ficar incomodados. Olha, aquele de quem o Senhor anunciou está batizando mais gente do que você. Ele diz, não convém que ele cresça, que eu diminua. Eu sou só um precursor. É ele que tem que aparecer, é ele que tem que brilhar. No entanto, João Batista, pela sua firmeza de uma mensagem contra o pecado, né, chamando o povo ao arrependimento, ele confronta o rei Herodes, dizendo, não é lícito você casar com a mulher do seu irmão. E isso trouxe a ele um alto preço. João Batista foi preso. Como dissemos, acredita-se, né, que na fortaleza de Maqueiros, hoje território da Jordânia. E não basta apenas ter sido preso. Dentro de não muito tempo, João seria sentenciado à morte. Esse homem, com certeza, está cheio de dúvidas. É muito difícil a gente tentar ser claro a respeito daquilo que a Bíblia não foi. No entanto, quando nós olhamos para alguém que tinha uma estrutura parecida com a minha, parecia com a sua, dá para entender que ele tinha dúvidas. Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala a respeito de Elias, dizendo, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Em outras palavras, quando a Bíblia mostra que ele tinha altos e baixos, é apenas para nos informar que, como diziam os antigos, ele era farinha do mesmo saco, gente como a gente como eu e você. Um camarada que uma hora faz descer fogo dos céus e vê a nação cair de joelhos gritando só o Senhor é Deus, o que normalmente eu classifico como um dos maiores cenários de avivamento que você encontra no Velho Testamento. Mas depois vai se enfiar numa caverna, já no caminho do deserto, antes de chegar na caverna, está dizendo para Deus, melhor me é morrer do que viver. Um camarada num nível de frustração profunda a ponto de dizer diante de Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Embora eu não consigo ter nenhuma informação do que seus pais tenham feito. Elias é um dos maiores vultos do Velho Testamento, junto com Moisés, são considerados os maiores vultos do Velho Testamento, mas ele tem lá os seus motivos para estar tão frustrado a ponto de desistir do ministério e desistir da vida. No livro de Jeremias, outro que tem chamado muito minha atenção nessa semana, na nossa leitura aí dos 100 dias na palavra, no capítulo 20, nos versículos 7 e 8, Jeremias diz assim para Deus, tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte que eu e prevaleceste. Em outras palavras, está dizendo, o Senhor me convenceu a ir para o ministério, anunciar a sua palavra, e eu acreditei em você. Resultado, ele diz, sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. A crise de Jeremias chega a tal ponto que nos versículos 14 a 18 de Jeremias 20, você vai ver ele amaldiçoando o dia em que nasceu e chegando ao ponto de desejar a morte, usando para isso uma alegoria. Eu quisera ser um aborto que sequer saísse do ventre da mãe. Pastor, isso era gente do Velho Testamento, que não tinha o Espírito Santo como a gente. Bom, João Batista, que mencionamos e está em crise, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. O apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, nascido de novo, diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza das tribulações que nos sobrevieram quando nós estivemos na Ásia. Ele diz a ponto de desesperar da própria vida. Um gigante da fé como aquele, dizer, eu desesperei da própria vida. Isso significa o quê? Que Deus o tempo todo quer lembrar a mim e a você da nossa fragilidade, da nossa humanidade, da nossa carnalidade e de quão limitados nós somos. Eu fico tentando imaginar o que passava na cabeça de João Batista. Essa semana, tentando refletir sobre o assunto, fui consultar muitos materiais de referência. E é interessante como a maioria deles tenta especular, né, a respeito do que levou João Batista a essa crise, a esse lugar de dúvida. Entre esses, me chamou a atenção o material do pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo do Novo Testamento. Ele elenca 4 possibilidades. Todas elas, acredito, serem muito prováveis, pela lógica, não podemos, né, simplesmente ser categórico e dizer aconteceu, mas faz muito sentido quando você considera todos os elementos aí da natureza humana.
Dentro dessas 4 possibilidades, ele apresenta a primeira, os questionamentos, possíveis questionamentos de João. Como conciliar as maravilhas que Jesus opera com a dolorosa situação que o atinge? Ele está na cadeia. A situação dele não é nada boa. Ele foi o precursor de Cristo. Cristo está fazendo coisas extraordinárias pelos outros, mas não parece estar fazendo em favor dele. Se você ainda não teve esse tipo de crise, pode ter certeza que é uma questão de tempo, ela vai acontecer. Há momentos onde a gente está vendo, reconhecendo, Deus faz, mas parece que é para os outros, não é para mim. A segunda coisa que ele destaca é como conciliar o silêncio de Jesus com a urgente necessidade do seu precursor. Mesmo deixando de lado que Jesus ou Deus não tem intervido de uma forma direta, Jesus não parece ter se levantado em sua defesa, não parece ter falado a respeito de nada em relação ao assunto, e de alguma forma existe alguma coisa incomodando João. Eu estou aqui esquecido. Outra possibilidade, como conciliar a não intervenção de Jesus com a mensagem de juízo que ele anunciara sobre o Messias. Ele tem nas suas mãos a pá. Ele vai separar a palha, ele vai queimar em fogo inextinguível. Em quarto e último lugar, ele diz, a dúvida de João é alimentada não pelo calabouço, mas por expectativas não correspondidas. A maioria das pessoas não esperava no Messias um Salvador espiritual. Esperava um Salvador natural. Havia promessas sobre os impérios mundiais. Deus antecipa a Babilônia, o reinado dos Medo-Persas, a Grécia de Alexandre o Grande, o reinado de Roma, antes deles terem estabelecidos. O Senhor mostra na visão de Daniel 2, daquela estátua com a qual Nabucodonosor sonhou, que haveriam 4 impérios. Mas nos dias do 4º império haveria uma intervenção. A Bíblia diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos atinge a estátua nos pés. Cada mudança de metal, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, depois as pernas e os pés de ferro. Cada mudança de metal na estátua indicava uma mudança de reino. Como a pedra atingia a estátua nos pés, acreditava-se que o Messias viria nos dias do 4º império. Eles estão vivendo os dias do 4º império. A ansiedade sobre a manifestação do Messias, ela é visível, em relação a todo mundo. A própria mensagem de Jesus, ele se levanta dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. É nesse ambiente de expectativas que todo mundo está imaginando, ele vai destronar os romanos. Eles não apenas imaginavam que o Messias os libertaria do jugo desses impérios, mas eles acreditariam que eles assumiriam esse lugar de reinado. É por isso que você vai ver os discípulos dizendo para Jesus, quando o Senhor se assentar no trono da sua glória, eles não estavam pensando num trono espiritual. Tiago e João têm a ajuda de sua mãe, que vai interceder para Jesus. Permite que meus filhos se assentem, um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela estava dizendo? Deixa um ser ministro da fazenda, o outro do planejamento. Deixa a faca e o queijo na mão da família. E de alguma forma Jesus não fez nenhum movimento nesse sentido. Não está estabelecendo o nível de juízo que eles esperam. E há dúvidas por expectativas não correspondidas. Interessante que Lucas capítulo 7 nos dá um detalhe específico que Mateus não especifica. Diz que quando os mensageiros chegam com a pergunta, é você mesmo, ou temos que esperar outros? Jesus vai, cura os enfermos, e depois de os curar, ele volta e diz, agora vão contar para João o que vocês viram. Até então nós sabemos que as notícias do que Jesus está fazendo estão correndo por aí e chegaram em João. Tudo começou com João ouvindo sobre os milagres. Mas agora Jesus opera os milagres na frente desses 2 discípulos. E diz, volte contar para ele. Volte anunciar para ele. Que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Todos esses também eram sinais ligados às profecias a respeito do Messias. É como se Jesus estivesse tentando ajustar o foco e dizendo, você não viu aquela outra parte que estava esperando, mas essa que também foi anunciada e prometida já está se cumprindo. E é nesse momento que Jesus presta atenção em João, através de seus discípulos. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza, que não acha em mim causa ou motivo de tropeço. Nesse momento nós temos um desenho da fragilidade de João, que faz com que eu e você lembremos da nossa. Mas o ponto interessante é que, embora Jesus não possa ignorar isso, ele não vai enxergar só isso. Quando os discípulos saem,
Alguns acreditam que Jesus vai falar de João daquele jeito depois para justificar uma exposição de João causada pelos próprios discípulos. Eu, particularmente, não creio que toda a conversa de Jesus era feita em público. Eu, particularmente, acredito que eles fizeram uma pergunta. Jesus opera milagre. Jesus volta para eles, responde a pergunta e diz, vai para João. Quando eles vão embora, agora Jesus se vira para a multidão. E a minha leitura sobre esse episódio é, deixa eu falar para vocês quem é João. Versículo 7 diz que foi depois que eles foram embora. Então ele começa a dizer, o que é que vocês saíram a ver? Um caniço agitado pelo vento, alguém constante? Jesus diz, não. A primeira afirmação de Jesus me parece ser, o que eu vi nesse momento, no comportamento de João, não faz com que eu defina. Alguém diz que você não pode avaliar um time por uma única partida. Tem que ser por todo o campeonato. Jesus está agindo de uma forma parecida. Um time pode ter jogado muito bem uma partida e jogar ruim todo o restante do campeonato. Ou o contrário, ele pode ter jogado muito mal a partida e ter um alto desempenho, uma alta performance no restante do campeonato. Então, normalmente, a gente diz, você não vai avaliar o time por uma partida. Naquele momento, Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte, eu vi a partida ruim, mas isso não define o time. Eu sei quem é esse time. E ele começa agora a trazer um destaque sobre João. Ele diz, vocês acham que ele é um profeta? Ele está num patamar superior. Dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Ele é o cumprimento da profecia de Isaías, de alguém que iria à minha frente. E agora Jesus começa a exaltar todas as virtudes que deveriam ser exaltadas a respeito de João Batista. Isso significa o quê? Que ele vai levar em conta os dois lados da moeda. E não vai ignorar as nossas falhas e limitações. Até porque, se ele não as reconhece, se ele não botar o dedo na ferida, se não nos ajudar a enxergar, nós não podemos ser tratados e não iremos crescer, não haverá aperfeiçoamento. Mas, de uma maneira muito precisa, o posicionamento de Jesus é dizer, mas João não é só isso. Então, olhar para essa declaração, mesmo depois da exortação, bem-aventurado aquele que não acha em mim causa de tropeço, o que me ensina que ele não ignora nossas falhas, ele também não quer que a gente ignore. Porque, gente, não é fácil enxergar as nossas falhas. Jesus disse que a gente tem a capacidade de enxergar o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no nosso. Então, o nosso problema não é enxergar a falha, porque se eu vejo o cisco no olho do meu irmão de longe, um errozinho à distância, significa que o meu problema não é ver erro, o meu problema é enxergar os meus. Salmo 19, 12 tem uma oração, e nela o salmista diz, quem pode discernir os seus próprios erros? Ele chega ao ponto de orar para Deus, purifica-me tudo os que me são ocultos. Ele está dizendo, eu não dou conta de enxergar todas as minhas mancadas. E até por isso, de vez em quando, Deus precisa permitir que essa nossa limitação e essas fraquezas venham à tona. Se elas não vierem à tona, se elas não surgirem, se a gente não for confrontado por elas, não haverá crescimento, não haverá tratamento. Eu me lembro de 26 anos atrás, uma mensagem que eu ouvi do pastor Francisco. Estávamos iniciando um trabalho lá em Guarapuava. Ele estava conosco, era uma reunião pequena, dentro de uma casa, enchemos de gente em tudo quanto é cômodo que desse para ouvi-lo, mas era uma reunião menor. Eu me lembro do Francisco, aquele jeito específico dele, né? Começando a mensagem, ele diz, o tema da minha mensagem hoje é, qual foi a última vez que o galo cantou na sua vida? Foi um dos temas mais incomuns de mensagem que eu tinha ouvido. Eu imaginei, falei, ele vai falar de Pedro, do canto de galo na vida de Pedro, que não tem outra passagem, de fato foi o que ele fez. Mas ele mexe no fato de que Jesus, na última ceia, quando anuncia aos discípulos que um iria traí-lo, Pedro se levanta para fazer promessas. João capítulo 13, versos 37 e 38, nos informa o seguinte, Pedro diz, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? E verdade, em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Jesus está dizendo, daqui a pouco, Pedro, você vai entrar em contato com a sua humanidade, com a sua fragilidade. Pedro, nem você se enxerga. Você acha que você é o cara. Mas eu vou dar uma espetada e murchar essa bola que você acha que está muito cheia. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu vou denunciar você para você mesmo. Eu vou te colocar em contato com a limitação
que você não está enxergando, para que você descubra quem de fato você é. Segundo Francisco, naquele dia, ele diz: o cantar do galo é um alarme de Deus na nossa vida, para nos lembrar que a gente não é tudo aquilo que a gente acha que é. O interessante é que Jesus não deixou o assunto morrer aí. Depois da ressurreição, João capítulo 21 nos mostra que ele encontra Pedro. Pedro tinha voltado a pescar, o Senhor aparece para eles na praia, comem juntos, e daqui a pouco Jesus começa a caminhar à parte com Pedro e tem uma conversa com ele. Dos versículos 15 a 17 de João 21, nós temos a informação de que Jesus pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Mas tem um jogo de palavras no grego que pode sugerir uma resposta diferente da altura da pergunta. Jesus pergunta: tu me amas? Agapau. Agapau é uma derivação de ágape, do amor sacrificial. A resposta de Pedro para Jesus é: tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu, amor de amigo, amor de irmão, fraternal. Alguns acreditam que a resposta dele é mais ou menos o seguinte: amar eu amo, mas não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas. Algumas traduções optaram por uma resposta: tu sabes que eu gosto de você. Em outras palavras, Pedro está dizendo: eu achava que era o cara, que eu estava pronto para morrer pelo Senhor, e descobri que eu não estou com essa bola toda. Mas ali nos versículos 18 e 19 de João 21, o Senhor fala algo muito importante para Pedro. Ele diz assim: em verdade lhe digo, que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos, outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Olhe para cá um pouco. Estenderás as mãos. A Bíblia diz que Jesus dá esse sinal para dizer com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Morte por crucificação. Quando eu era garoto e lia a Bíblia, eu achava que só Jesus e aqueles 2 bandidos em toda a história da humanidade tinham sido crucificados. Demorou para eu entender, estudando a história, que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma das formas mais comuns de execução naqueles dias. Então Jesus está anunciando que Pedro vai morrer, e isso é uma boa notícia, pastor Luciano? É, porque Pedro tinha dito: eu estou pronto para morrer por você. E na primeira chance fugiu, provou que não estava. Agora Jesus está olhando para Pedro e dizendo: Pedro, quando eu olho para você, eu não enxergo a falha do seu passado. Eu não enxergo a limitação do seu presente, onde hoje você reconhece que não me ama como achava que amava. Eu olho para o seu futuro e eu vejo que você vai se tornar alguém que vai estar disposto a entregar a sua vida por mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: você vai ter uma segunda chance, e nela você vai provar que cresceu, que amadureceu, que alcançou esse nível e esse lugar. O que é que Jesus está dizendo? Pedro, eu não vou definir você pelo fracasso do passado, eu não vou definir você pela limitação do presente, eu estou de olho aonde você vai chegar. E sabe, ele não apenas consegue olhar os 2 lados da moeda, mas na verdade eu diria que ele consegue botar muito mais ênfase no aspecto positivo do que no aspecto negativo. João Batista era fraco ou forte? Os 2. Deus não ignorava a dúvida e o momento difícil que ele estava enfrentando no cárcere. Jesus tomou conhecimento disso. A diferença é que ele não decide defini-lo por aquilo. Então nós podemos dizer, diante da pergunta se João Batista era fraco ou forte, os 2. E tinha seus momentos de fraqueza. Mas ele também tinha os seus momentos de força. E Jesus não só está olhando e dizendo: esse camarada tem as 2 coisas. A maior ênfase é colocada no aspecto positivo. Isso vai nos levar ao nosso terceiro ponto. O primeiro é reconhecer a fragilidade dele. O segundo é entender que Deus olha os 2 lados da moeda. Ele não vê só o aspecto negativo. Mas mais do que só dizer, ele olha as 2 coisas. Eu quero, em terceiro e último lugar, destacar onde a ênfase maior é colocada. E eu quero te dizer que isso não diz respeito só à forma como Deus olha para pessoas. E obviamente, se Ele nos olha dessa forma, Ele tem uma expectativa de que eu e você possamos seguir o seu padrão. Mas Ele também nos orienta a trabalhar assim em relação às circunstâncias. Quando se fala do Evangelho, você não vai encontrar lugar nenhum na Bíblia Deus
né, de alguma forma maquiando as coisas e tentando apresentar um evangelho como se fosse só alegria, sem nenhum tipo de problema. Em João 16, 33, Jesus claramente diz, no mundo tereis aflições. Ele está dizendo, vocês vão enfrentar uns apertos. Mas ele diz, mas tenham bom ânimo. Senhor, é para ter bom ânimo por causa das aflições? Não, não é por causa, é apesar delas. Vai ter aflições, mas a vida cristã não é definida só por aflições. E vocês não podem colocar o foco só no aspecto negativo. Em Romanos 8, 18, Paulo diz, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Então a Bíblia não ignora a realidade das aflições, mas o tempo todo ela está dizendo, não dê moral demais para elas. Não supervalorize. E segundo aos Coríntios 4, no versículo 17, Paulo diz, porque a leve e momentânea tribulação. Ele começa usando esse termo, leve e momentânea tribulação. Não pode se comparar com o eterno peso de glória. Então pegue essa ideia leve de um lado, pesado do outro. E você vai entender que Paulo está apresentando aqui uma figura, uma alegoria da balança romana. Aqueles dois pratos que precisavam se equilibrar. Aliás, a gente fala da balança romana, mas quando eu era garoto e ia com a mamãe à feira, ainda havia esse tipo de balança. Não só dos pratos, mas muitas vezes aquele peso padrão sendo definido e depois o que se comprava, fosse cereal, algum legume, né, sendo colocado até que se equilibrasse. O que ele está dizendo é que tribulação é leve, mas a glória tem peso. Ele está dizendo que quando você bota as duas coisas na balança, a glória pesa muito mais. Em outras palavras, ele está dizendo, nós não vamos fingir que não tem tribulação, mas nós não vamos dar muito valor. Ela nunca terá o mesmo peso que a glória. Então o mesmo Deus que trata dessa maneira com as circunstâncias, Ele trata comigo e com você, e com aquilo que eu e você poderíamos chamar dos aspectos negativos e positivos da nossa vida. Jesus coloca ênfase no todo da vida de João Batista, não naquele momento de dúvida. Interessante que se a gente falasse só de João Batista, a gente não poderia estabelecer ou definir aqui uma doutrina. A Bíblia diz que é por boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecem toda a questão. É por isso que a gente sempre precisa de mais textos para dar respaldo a qualquer afirmação. Mas vamos olhar, por exemplo, para a vida de Davi. Muitas páginas da Bíblia foram dedicadas à vida de Davi, sem contar os salmos e os escritos do próprio Davi. A Bíblia não ignora, não esconde o pecado de Davi. A maioria de nós fala do pecado de Davi apenas como se fosse o adultério com Batseba. O adultério foi só o começo de algo que ganhou contornos bem mais horrendos do que o adultério inicial. A maioria de nós esquece a execução de Urias, o homicídio praticado. Mas sabe o que é interessante? Apesar da Bíblia não esconder isso e apresentar essa história, a ênfase a respeito de Davi nunca é colocada no seu pecado. 1 Reis, capítulo 15, verso 5, diz assim, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser, no caso de Urias, o Eteu. Na hora de resumir a vida de Davi depois da sua morte, a Bíblia não está dizendo, pois é, era aquele malandro, aquele adúltero e homicida. Sabe como Deus retrata a vida de Davi dessa forma? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não se desviou em nada do que o Senhor ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias. Aliás, a própria ênfase aqui é muito mais no homicídio de Urias do que só no adultério de Batseba. Deus está dizendo, isso é exceção. Isso não foi a regra e o padrão de conduta. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu me recuso a definir Davi por um tropeço. Eu vou olhar o todo da vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, isso é um texto. Ok, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento ele é chamado de profeta, por Jesus e pelos apóstolos. Em Mateus 22, 43, Jesus diz que Davi falava pelo Espírito de Deus. Em Atos 2, 29 e 30, Pedro, pregando no dia de Pentecostes, se refere a Davi como um profeta. Em Atos 4, 25, ele é chamado de servo de Deus. O Cristo é apresentado como filho de Davi, aquele que viria da linhagem de Davi. E depois da sua vinda, continua sendo chamado dessa mesma forma, dessa mesma maneira. O tabernáculo de Davi é o único mencionado no Novo Testamento,
da parte de Deus, como aquilo que Deus sentia falta e iria restaurar. Todo o relato e a história a respeito de Davi, apresentada por Deus, nos ajuda a entender o seguinte: Deus está dizendo, eu não fiz vista grossa porque ele cometeu, mas isso não vai fazer com que eu o defina. Vamos deixar um pouco Davi de lado e ir para a carta ao anjo da igreja de Éfeso. Se você puder, me acompanhe em Apocalipse 2. Eu vou ler dos versículos 2 até o 6. O Senhor começa falando com o anjo da igreja, que repassaria a mensagem a toda a igreja. O próprio Jesus envia um anjo, comunica a mensagem a João, e João é instruído a escrever a mensagem no formato de uma carta, para que chegasse ao líder da igreja e isso fosse comunicado à igreja. No verso 2, o Senhor começa dizendo assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que, pois à prova, se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. O que você viu ser destacado até agora? Só elementos positivos. Isso não é mera psicologia barata. Antes de colocar o dedo na ferida, antes de tratar de um momento ou de uma situação que precisava ser considerada como algo errado e a ser consertado, o Senhor começa a destacar todas as virtudes. Eu creio que era a forma de lembrar essa igreja. Deixa eu dizer para vocês como é que eu os enxergo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu me recuso a definir vocês por um erro ou por um tropeço, mas também não vou ignorá-lo. Verso 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Deus, então nós nos tornamos um caso perdido? Ele diz não. Verso 5, lembra de onde você caiu. Arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Ele está dizendo, eu posso colocar a sua vida nos trilhos de novo. Eu posso fazer com que tudo volte a fluir, como era antes do problema ter se instalado. E depois de dar esperança de restauração, ele lembra no verso 6. Primeiro ele diz, se você não arrepender, vai ficar ruim para o seu lado, eu vou tirar o seu candeeiro. O candeeiro era uma figura da igreja, e Deus está falando para o anjo da igreja, o ministério que eu te confiei, eu tiro, eu pego de volta. Mas no verso 6 ele diz, mas você tem a seu favor o fato de que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse era um grupo que, por meio de uma doutrina enganosa, promovia a prática do pecado. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês têm zelo por princípios. E ele começa e termina elogiando. Eu repito, isso não se trata de mera psicologia barata. Ele está dizendo, quando eu olho para você, o que te define é a sua história. Não é um único momento. Não é um tropeço. Nós precisamos entender esse aspecto em relação a Deus e a forma e a maneira como Ele nos trata. Quando a gente fala da dinâmica da vida cristã como um todo, há duas personagens e também os seus papéis que não podem ser ignorados quando a gente fala da relação da humanidade com Deus, envolvendo pecado, salvação e tudo mais. A primeira delas é Jesus, que é apresentado em 1 de João capítulo 2 como um advogado. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado. E a pergunta é, por que eu e você precisamos de um advogado? Porque a Bíblia fala que há um acusador. Apocalipse capítulo 12, verso 10, fala de Satanás da seguinte forma, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Se existe alguém que tenta nos definir por um momento de falha, por um momento de tropeço, ou mesmo de um pecado, é Satanás. E o tempo todo, a Bíblia diz dia e noite diante de Deus, acusando os nossos irmãos. Então o que você lê lá no livro de Jó, de Satanás falando para Deus, é lógico que o camarada está te adorando. O Senhor abençoa as obras das suas mãos. Cercou ele com a sebe, significa um muro. Além de abençoar, ainda protegeu para o cara não perder a bênção. Naquele momento, o diabo está dizendo, qualquer um te adoraria nessas circunstâncias. Esse é o trabalho dele. E quando eu e você vivemos só para apontar o dedo. Não estou dizendo que quando alguém erra, não deva ser corrigido, exortado, ou ter a sua atenção chamada. Mas quando a gente só enxerga isso nas pessoas, nós estamos jogando no time errado. Se há um acusador, por outro lado há um advogado. 1 de João 2, eu vou ler do versículo 1 a 3 para a gente ter a visão completa.
Ele diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Antes de ele falar do advogado, ele começa dizendo, a ideia é não pecar. E eu gosto de ler o quadro completo, porque tem alguns que quer pegar só a parte que interessa. Muitas vezes para justificar uma esculhambação na forma de viver a vida cristã. Mas ele diz, apesar da ideia ser não pecar, ele diz, mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. No verso 3 ele diz, nisso sabemos que o temos conhecido se guardamos seus mandamentos. Então, antes de apresentar Jesus como advogado, ele diz, a ideia é não pecar. A característica de quem o conhece é uma vida de obediência. Mas, se alguém pecar, precisa lembrar que tem um advogado. Irmãos, nós não podemos considerar uma ideia de vida cristã sem considerar um advogado. O livro de Hebreus nos mostra qual é o ministério atual de Jesus. Hebreus diz que ele vive para interceder por nós. Você consegue imaginar Jesus intercedendo por você diante do Pai? Agora, essa intercessão não é só, meu Deus, estou aqui orando para que dê tudo certo. A razão pela qual eu e você temos um intercessor é porque quando o acusador chega lá, pisou na bola de novo, ele se levanta e diz, isso não define, isso não é história completa dele. O Senhor consegue enxergar não só o passado de falha, não só o presente de limitação, mas o Senhor enxerga o que o diabo não pode enxergar. O Senhor enxerga o que essa pessoa vai se tornar. Senhor, eu estou aqui reivindicando recursos, a manifestação da sua graça, a ação do Espírito Santo, o seu tratamento. Ele será aquilo que o Senhor projetou, planejou, sonhou que será. E considerar a forma como Deus nos vê precisa fazer com que a gente repense a forma como a gente se vê. Amós 3,3 diz que não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. Você vai andar com Deus, tem que estar de acordo com Deus. Estar de acordo com Deus é dizer, tudo que o Senhor faz, diz, é certo, é o padrão. Efésios 5,1 diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Se ele consegue reconhecer o aspecto negativo, a ponto de dizer, eu vou tratar com isso, mas não colocar a maior ênfase nisso, reconhecendo não só que é algo positivo, mas dando a maior ênfase nisso, como eu e você deveríamos nos olhar? Eu percebo que tem muita gente, e falo depois de anos de ministério pastoral, muita gente que acaba sendo paralisado em algum momento da caminhada, porque ele se permite ser definido por falhas que não são a forma como Deus o define. Vou repetir, não estou fazendo apologia a vivemos no lugar das falhas e limitações. Mas é impossível sermos aperfeiçoados sem passar ou transitar nesse terreno. E eu acredito que tem muita gente que precisa parar de olhar só para as suas limitações e erros. Quando Deus olha para mim e para você, o que é que Ele vê? Eu já disse para Deus várias vezes, se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou. Logo no início da igreja aqui em Curitiba, um dia Deus me confrontou seriamente. Ele diz, você evita pregar a respeito de Sansão. Eu falei, o que é que eu tenho para falar de Sansão? Só para falar que não presta. Pensa no desperdício, um cara nascido e gerado para cumprir um propósito, com uma manifestação única de Deus como nenhum outro, esculhamba tudo daquele jeito. Eu sempre olhei para o Sansão, definindo ele pelo seu tropeço, pelo seu fracasso. Naquele dia o Espírito Santo disse, para que ele veio ao mundo? Fui conferir lá o livro de Juízes, e o propósito é anunciado de forma clara, ele libertará Israel da mão dos filisteus. O Senhor me disse o que aconteceu no dia da sua morte. Eu lembrava, mas fui dar uma conferida. O texto diz que ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Ou seja, se tem um momento que ele cumpriu o propósito, como nunca antes foi no seu último dia, o Senhor diz, Sansão falhou. Ele é um exemplo que você não deve se inspirar quando diz respeito à falha. Mas ele é um exemplo para todos os que tropeçam. Ele se recusou a morrer na sua falha. Ele se arrependeu, ele clamou por oportunidade. E o que ele fez no último dia da sua vida, com o sacrifício dela, foi muito mais do que tudo aquilo que ele tinha feito antes da queda. Elias. Eu li o Elias na caverna e dizia, Deus não está certo.
Por que que o Senhor deu tanta coisa na mão do inconstante desse, de um bipolar desse? A Bíblia diz que ele foge de Jezabel porque queria salvar a vida. Aí depois que foge dela para salvar a vida, ele diz para Deus, melhor me morrer do que viver. Se eu sou Deus, eu digo para ele, volta lá e Jezabel resolve seu problema, ué. Você foge porque quer morrer, agora diante de mim você diz que quer morrer. Aí eu dizia para Deus, o cara desiste do ministério antes de cumprir a missão. E o Senhor leva o camarada para o céu, num redemoinho, sem passar pela morte. A questão é que Elias não pode ser definido pela desistência, lá do finzinho da sua vida, do seu ministério. E tudo que ele fez acaba sendo ignorado e esquecido num momento como esse. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Não confunda isso com mérito, mas lembre de semeadura e ceifa e dos padrões de justiça de Deus. Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto para esquecer as vossas obras. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vi o seu tropeço, vi. Mas não foi só isso que eu vi. E Deus está dizendo, não vamos conversar só do passado, onde você falhou, ou só do presente, onde você vê as suas limitações. Deus está dizendo, eu estou de olho em você. Eu vejo um final de história que pode ser muito melhor do que toda a sua existência. E, gente, se Deus nos vê dessa forma, nós não temos o direito de nos enxergar diferente, muito menos olhar para os outros. Eu quero terminar em 2 Coríntios 5,16. Abra lá comigo. O apóstolo Paulo faz uma afirmação importantíssima quando a questão é relacionamento. Ele diz em 2 Coríntios 5,16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele diz, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Então, primeiro ele está falando no geral, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele diz, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, isso faz com que alguns levante o questionamento. Disse Paulo, apesar de novo, no ministério de Jesus, já não tinha ainda que a distância, um certo conhecimento de quem ele era. Ele está dizendo, se antes o conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. O que Paulo está dizendo? Mesmo aqueles que andaram perto do Senhor, que tiveram o privilégio de vê-lo em pessoa, de ver a operação dos seus milagres, de ouvir os seus ensinos, nenhum de nós já o conhece assim. Porque a versão dele segundo a carne era uma versão limitada dele. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, Filipenses 2. Ele deixa atributos da divindade de lado. E apesar de nunca ter falhado, de nunca ter pecado, ele viveu a versão mais limitada que o Deus eterno, infinito, poderia viver. Mas depois da ressurreição, os atributos que temporariamente foram deixados de lado lhe são restituídos. Paulo diz em Colossenses 2, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então ele está dizendo, por mais poderoso tenha sido o seu ministério, nenhum de nós olha mais para aquela limitação. A gente vê a manifestação plena da glória dele hoje. Ele está dizendo, é assim que nós nos recusamos a conhecer qualquer um segundo a carne. Em outras palavras, está dizendo, a gente não olha as pessoas por limitações momentâneas e transitórias. Sabe, existe uma forma correta. Se nós não enxergamos isso, não faz sentido tentar acreditar e praticar o discipulado. Não faz sentido tentar viver o pastoreamento que tentamos praticar nos grupos pequenos, as células. Se nós não conseguirmos olhar da forma como Deus nos olha, cuidar de gente vai ser uma das coisas mais frustrantes em termos de tarefa ou missão de vida que possa existir. Mas se a gente está sempre como Deus, dizendo, não, isso foi uma falha momentânea, mas eu me recuso a definir você por ela, você é mais do que isso. Se você se olha dessa forma, se você olha para os outros dessa forma, se você entende a maneira como Deus olha, eu sei que esse é um terreno que a gente tem que ter cuidado. Porque alguns distorcem isso para justificar e fazer vista grossa ao pecado e às falhas. Vamos lembrar que Cristo não fez vista grossa ao erro de João. Ele o confronta e diz, aguenta aí. Segura aí, campeão. Não encontre motivo de tropeço em mim. Você está equivocado. Olha as evidências de que eu sou o Messias. Mas mesmo não fazendo vista grossa a isso, ele diz, mas eu me recuso a definir você por esse momento. E nessa noite, eu creio que embora a gente esteja recebendo uma instrução que vale para qualquer momento, falando da grande maioria de nós, há muita gente que nesse momento precisa redefinir a maneira como olha para si mesmo. A partir da ótica e da perspectiva de Deus. Eu queria que você ficasse em pé e que a gente pudesse terminar tendo juntos um tempo de oração. Você que nos acompanha online, seja nesse momento ao vivo ou depois pela gravação, esse é um momento
onde você pode desfrutar do toque de Deus da mesma forma que as pessoas estão aqui conosco no presencial. E eu quero te encorajar a crer nisso. Eu creio que a reflexão em cima da palavra, ela por si já é algo profundo e poderoso. Como eu disse, há mais de uma semana eu estou debaixo do impacto dessas verdades, que não eram necessariamente coisas que eu não conhecia, mas nessa perspectiva de João, eu confesso que eu nunca tinha reparado. Mas mais do que apenas ruminar nessas verdades que podem renovar nossa mente, podem fortalecer nossa fé, eu creio que Deus quer trazer muito mais do que só encorajamento. Eu creio que tem restauração. Eu creio que tem um sopro de vida do Espírito que precisa alcançar o coração de alguns que nesse momento estão paralisados. Talvez se definindo por um momento de fraqueza, quando isso não pode ser a definição de quem você é. Eu algumas vezes já falei para Deus, onde é que o Senhor estava com a cabeça quando me chamou para o ministério? Porque quando você tem contato com as suas limitações, você começa a questionar, eu não poderia estar aqui. E são momentos como esse, que eu descobri que o céu parece estar gritando, onde é que você estava com a cabeça, para questionar onde é que eu estava com a cabeça. Se eu que sou Deus onisciente, presciente, conheço todas as coisas, olhei para você, acreditei em você, é bem mais provável que eu esteja vendo o que você não vê, do que eu não esteja enxergando o que você vê. E quando eu começo a pensar, Ele acredita em mim, Ele enxerga o melhor de mim. Irmão, pensa num turbo interior. O diabo o tempo todo vai trabalhar com essas acusações, não só diante de Deus. Se ele só nos acusasse diante de Deus e a gente nem tomasse conhecimento, talvez ficaria mais fácil. Mas ele nos acusa pessoalmente. O tempo todo nós somos bombardeados por pensamentos, sentimentos. Você não é ninguém, você não vale nada, você é a causa perdida. Mas quando você ouve os céus dizendo, eu olho para você e o meu rótulo é outro. Você é um eleito, você é um escolhido. Quando você vê os céus dizendo, eu acredito em você. Ah, meu irmão. Tudo muda. Não é questão de apenas olhar para a vida de forma positiva ou negativa. Eu vou te dizer, é mais do que simplesmente se esforçar para acreditar. É entender a maneira como Deus age. Se Jesus olha para Pedro dizendo que você vai terminar bem, é porque ele já está enxergando o que para nós ainda não aconteceu. E é porque ele também tem recursos para que eu e você sejamos aperfeiçoados ao longo do caminho. Poucas coisas me emocionam tanto como quando eu entro nesse lugar, não apenas de um assentimento mental aqui, mas de revelação, de entender o quanto Deus acredita em nós. O como Ele consegue não apenas colocar o olho em algo que deveria ter mais peso, mas chamar nossa atenção para olhar da mesma forma. Como eu disse, isso não é apenas a maneira de nós nos olharmos, deveria ser a maneira de olharmos os outros, de olharmos as circunstâncias. Gente, daqui um mês e pouquinho eu vou completar 25 anos de casado. Se existe algo bom que eu e minha mulher entendemos, é que quando nós começamos a descobrir as diferenças um do outro, é onde é que a gente iria colocar os olhos e o que a gente iria relevar. É quando você olha para alguém imperfeito, e você diz, eu recuso definir você por essa pequena imperfeição. Você é muito mais do que isso. E quando você consegue, a despeito daquilo, apreciar e valorizar, o relacionamento é muito melhor. Não é só uma questão de ser duradouro, mas a qualidade. Eu acredito que isso é uma dinâmica para todos os aspectos da nossa vida. É uma lição que Deus nos ensina. Gente que se vê da forma errada, como aqueles espias se viam como gafanhotos, se paralisam, não cumprem o plano e o propósito de Deus. A razão pela qual Deus quer que a gente se veja da forma certa é para que a gente cresça. No entanto, Ele nunca vai dizer, olha, você também é só essa coisa boa. Ele vai dizer, nós vamos ter que trabalhar isso aqui, mas você é mais do que isso aí. Nós vamos trabalhar suas imperfeições e limitações, mas você é mais do que isso. Espírito Santo, vem sobre nós.
Não nos deixe sair daqui apenas com encorajamento emocional. Nós oramos pelo Teu sopro de vida. Daquela mesma forma que Ezequiel viu o fôlego de vida, o Espírito de Deus soprando sobre aquele vale de ossos secos. Pai, nós oramos que seja assim na vida de muitos, onde talvez a morte esteja se instalando, os sonhos tenham sido completamente dissipados e roubados, onde alguns se definiram a ponto de dizer para mim: Deus, cessou, eu não avanço mais. Eu oro por uma nova perspectiva, por uma nova visão, trazida pelo alto, Senhor. Se for mera persuasão, convencimento intelectual, emocional, isso não se sustentará. Não vai durar, mas quando o Senhor sopra, quando o Senhor traz revelação, isso é completamente diferente. Nós oramos e clamamos por isso agora em nome do Senhor Jesus. Oramos também por aqueles que talvez não estejam totalmente paralisados, mas vêm sentindo, ó Deus, o peso, a dificuldade de se mover no cumprimento do propósito. Tem se definido de forma equivocada, ou aceitado as definições que outros estão impondo ao mesmo reino das trevas. Pai, nós oramos por uma reviravolta, por uma mudança completa desse cenário interior que tem repercussões do lado de fora, no exterior. Toca as nossas vidas, nós clamamos em nome de Jesus. Oramos não apenas que a verdade da Tua palavra resplandeça dentro de nós, oramos pela capacidade de corresponder corretamente ao Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E nós vamos tomar aqui como trilho da nossa conversa e reflexão de hoje os versículos 33 e 34. 1 Coríntios 15, 33 e 34. O texto sagrado diz assim: não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Essa declaração, alguns ainda não têm conhecimento de Deus, merece a nossa atenção. Paulo não está dizendo que eles eram zero conhecimento de Deus. Como nós veremos adiante, ele vai dizer que até o ímpio tem um certo nível de conhecimento de Deus. Então, ao dizer que alguns deles não tinham conhecimento de Deus, ele está falando sobre não avançar, não crescer no conhecimento de Deus, não viver um nível de conhecimento que condizesse com o tempo da caminhada e de fé que eles tinham. E depois de reconhecer que não tinham o nível necessário, o nível que deveriam ter de conhecimento de Deus, ele conclui: digo isso para a vergonha de vocês. Basicamente, como dizia aquele antigo apresentador de televisão, isso é uma vergonha. E só quem tem minha idade, pelo menos, é que deu risada. Ele deve ser bem antigo mesmo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que quando constatamos que esse é um assunto não resolvido, que o conhecimento de Deus não é crescente na nossa vida, é um fato vergonhoso. Vergonhoso porque não é o que Deus espera de nós. Vergonhoso porque não condiz com aquilo que Ele disponibiliza, nem tampouco aquilo que Ele nos encoraja, nem tampouco a prática da responsabilidade que deveríamos ter quando diz respeito à vida cristã. Mas eu não quero apresentar a ideia do conhecimento de Deus apenas como obrigação ou responsabilidade. Eu espero hoje apresentá-la como uma chave importante para uma vida espiritual diferenciada e vitoriosa. Por exemplo, o apóstolo Paulo aqui, depois de dizer que os romanos não conheciam o suficiente de Deus e que isso era motivo de vergonha, ele também destaca nesses 2 versículos que não avançar no conhecimento de Deus nos faz suscetíveis a algumas áreas de tropeço, de falha. Não podemos chamar isso de outra coisa. Ele começa dizendo no verso 33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas poucas versões antigas dizem as más conversações. A palavra traduzida no original grego aponta para companhias, para pessoas ou relacionamentos, e não apenas aquilo que essas pessoas falam. É lógico que a influência que vai corromper acaba sendo não só um estilo de vida, mas as conversas, mas o texto
né, ele simplesmente apresenta esse princípio: más companhias corrompem bons costumes. Ou seja, aqui ele está falando não apenas da falta de avanço, de progresso, mas ele está falando de retrocesso. Algumas pessoas acabam perdendo aquilo que têm. E eu quero destacar em primeiro lugar que não avançar no conhecimento de Deus nos faz suscetível ao engano. A ideia do engano aqui não sai da frase não se engane, mas principalmente da conclusão: as más companhias corrompem bons costumes. Princípios que foram solidificados, construídos, edificados, podem ser comprometidos, porque algumas outras pessoas vão depositar valores antibíblicos, não condizentes com a verdade, e vão conseguir nos influenciar, né, nos enganar, a ponto de nos levar a abrir mão de bons costumes. Então, isso nos faz suscetíveis ao engano. Em segundo lugar, nos faz suscetíveis à embriaguez espiritual. Quando ele diz voltem à sobriedade, o estado de sobriedade é o oposto do estado de embriaguez. Então, ao nos chamar de volta a esse lugar, ele, ou chamar os coríntios de volta a esse lugar, ele está dizendo que a falta de conhecimento de Deus também nos expõe a esse nível de embriaguez espiritual. E por último, a inclinação ao pecado. Então ele diz, voltem à sobriedade como convém e não pequem mais. Então eu gostaria de apresentar a ideia do conhecimento de Deus, não mera e simplesmente como algo só que se classifique importante, necessário, algo que se exige, né? Mas que a gente de fato possa entender que isso é uma chave. Não existe relacionamento profundo com Deus, não existe vida cristã profunda sem conhecimento de Deus. Então eu queria nessa introdução, ainda tentando valorizar a importância do assunto do conhecimento de Deus, que não se limita ao que vou pregar hoje. Nós estamos ao longo do mês com todas as ministrações de todos os pregadores caminhando dentro desse trilho, né, sobre conhecer a Deus. E eu quero tomar essa mensagem de hoje meio como uma introdução de vários outros assuntos que vamos abordar, inclusive de ordem teológica. Né? Talvez falar a respeito de coisas que normalmente não falamos nos cultos, né? Definições bíblicas e fundamentos teológicos sobre o que é a Trindade, a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o Deus revelado nas Escrituras, mas hoje eu quero tomar isso como uma espécie de pavimentação do caminho que nós vamos seguir em vários outros domingos até o mês de setembro. Bom, o conhecimento de Deus, como eu disse antes, é uma chave. Provérbios 9:10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Eu amo essa frase, conhecer o santo. Né? A Bíblia nos mostra não apenas o privilégio de conhecer o Criador, mas a mais sublime, majestosa e extraordinária, né, pessoa que podemos, né, talvez de longe mensurar vaga e subjetivamente um pouco, né, desses seus atributos infinitos. O conhecimento do santo é o título de um livro de A.W. Tozer, extraordinário, uma leitura que eu recomendo para todo mundo. E essa ideia de conhecer o santo, né, é basicamente apresentada aqui em Provérbios 9:10. No livro de Jeremias, no capítulo 9, versos 23 e 24, nós também vemos a Bíblia apresentando o conhecimento de Deus como a única coisa da qual o ser humano possa vir a se gloriar. Olha o que Deus diz em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, quem se gloria na sua sabedoria, na sua força ou na sua riqueza, Deus não se agrada disso. Aliás, vanglória é o que nunca agrada a Deus. Mas Deus está dizendo, se tiver uma coisa da qual você possa se gloriar. Em outras palavras, está dizendo, se você tem algo para considerar um valor, uma conquista, algo que você enche o peito e diga, mirei o alvo certo e alcancei, é o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus não é apenas uma coisa vaga, né, a respeito dos conceitos teóricos, da teologia, quem é Deus ou seus atributos, mas é um entendimento prático. Né? O Senhor usa essa expressão, me conhecer, saber que sou o Senhor e que faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Basicamente, o conhecimento de Deus envolve entender quem Ele é, envolve entender sua soberana posição e a maneira como Ele age, né? Que é a extensão ou o aspecto prático dos seus atributos.
Algo que também a gente pode destacar sobre o conhecimento de Deus, além de ser uma chave, a única coisa ou motivo do qual podemos nos gloriar, é que é algo que Deus tanto deseja, como também disponibiliza. Em Jeremias 24:7, Deus diz: eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então aqui nós vemos um elemento de interação importante. Deus está dizendo, eles vão se voltar para mim de todo o coração, mas eu vou dar um coração para que me conheçam, né? Então, Deus não apenas deseja, mas Ele viabiliza o conhecimento dEle, né, da nossa própria parte. Deus não apenas quer, não apenas encoraja, mas Ele nos favorece. Há uma graça da parte de Deus disponibilizada para todos nós, a fim de que possamos conhecê-lo. Então, estabelecido aqui alguns desses fundamentos, só para tentar destacar a importância do assunto, eu queria, de uma forma prática, tentar dividir a ideia. O tema da minha mensagem hoje, né, é conhecendo a Deus. Acredito que a gente possa dividir a construção do que eu quero comunicar em pelo menos 3 pilares distintos. Em primeiro lugar, eu quero construir a ideia de como se recebe, como receber o conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, estou pulando intencionalmente o segundo, já falo dele, eu vou falar como avançamos, como progredimos no conhecimento de Deus. E deixei para pôr aqui no meio, entre como se recebe e como avança, né, advertência sobre não retroceder no conhecimento de Deus, né? E deixei para falar isso primeiro, porque eu não quero terminar com nada negativo, e sim com encorajamento para o seu crescimento, para o seu avanço na fé. Mas vamos tentar construir juntos aqui essa ideia. Em primeiro lugar, e talvez isso possa ser o resumo da mensagem. Às vezes tem gente que sai de um culto e diz, nossa, que palavra abençoada, né? E aí eu pergunto, e o que pregaram? Ah, falaram um monte de coisa bonita, foi muito bom, né? Você sabe que a pessoa foi fortalecida, mas às vezes ela não consegue resumir o que recebeu. E às vezes a gente tem uma parcela de culpa nisso, né? Porque a gente fala e não resume. Então vou dar o resumo na entrada e no final, né? Basicamente, se há algo que possa resumir a essência do que eu vou falar hoje, é que a base do conhecimento divino, conhecimento de Deus, é a Escritura Sagrada. Se você não lembrar os 3 pontos, como se recebe, como não retroceder, como avançar, se você não lembrar da introdução, de afirmações que foram feitas ao longo disso, pelo menos você precisa sair daqui com entendimento. A base do conhecimento divino é a Sagrada Escritura, ponto. Dito isso, né, eu quero justamente trabalhar a ideia de que ao longo da Escritura, a revelação de Deus, ela vem se manifestando de formas múltiplas, variadas, né, mas todas elas seguindo um plano, obviamente, antecipado, premeditado, pré-ordenado, estabelecido por Deus. E muitas delas, ao longo da Escritura, principalmente quando olhamos lá para o início da história humana, muitas dessas narrativas bíblicas apontam para experiências pessoais com Deus. Pessoas que tiveram revelações, e revelação aqui, eu estou falando no sentido místico mesmo, sobrenatural, né? Encontros com Deus, experiências especiais. Mas antes mesmo de discutir isso, eu quero só destacar que mesmo quando o assunto envolve as revelações pessoais, a Bíblia mesmo, e a Bíblia precisa ser entendida e interpretada pela própria Bíblia, a Bíblia mesmo nos apresenta uma visão de que mesmo essas experiências, elas precisam passar pelo crivo da própria Escritura. Por exemplo, em Atos no capítulo 10, nós temos um momento registrado na Bíblia, que é quando o Evangelho deixa de ser pregado só no meio dos judeus e passa a ser pregado agora aos gentios. Os judeus tinham um enorme preconceito em relação a misturar-se com os gentios por causa de uma ordenança da lei de Moisés, né? Então, a Bíblia nos mostra que enquanto de um lado, na cidade de Jope, Pedro está orando e tem uma visão de Deus, dizendo para ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Deus já estava preparando o coração de Pedro, Deus já estava tentando quebrar algumas dificuldades que ele teria no processo. Enquanto essa visão está acontecendo do lado de cá, 60 quilômetros de distância, na cidade de Cesareia de Filipe, a Bíblia diz que um anjo de Deus aparece a um centurião romano chamado Cornélio. A Bíblia diz que esse homem estava orando, buscando a Deus, e um anjo aparece.
O anjo, ao aparecer para ele, diz o seguinte, eu vou ler os versículos 5 e 6 de Atos 10. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Basicamente, o anjo só diz para ele o seguinte, só estou criando um link de conexão com alguém que vai pregar o evangelho para você. Mande chamar Pedro. Ele vai pregar o evangelho. Quando Pedro chega, vou ler agora dos versículos 34 a 36 de Atos 10, nós lemos, então Pedro começou a falar. Ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Depois de colocar Cristo e o evangelho em evidência, eu vou ler agora dos versos 40 a 43, estou pulando para não me estender muito, mas Deus o ressuscitou, Pedro está falando de Jesus, Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isso é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Então veja bem, o anjo aparece. Mas diz, quem prega o evangelho para você é Pedro, comissionado pelo próprio Senhor Jesus. Pedro, ao pregar o evangelho, se levantando não apenas como uma testemunha da morte e da ressurreição de Jesus, mas de alguém que absorveu os ensinos de Cristo e foi comissionado a pregar, lança a mão dos profetas, ou seja, dos escritos do Antigo Testamento, a Bíblia deles na época, para ratificar e sustentar aquilo que ele está pregando, mesmo que houvesse o respaldo de uma revelação de um anjo. Então esse é um padrão que você vai encontrar no Novo Testamento. Gálatas capítulo 2, por exemplo, o apóstolo Paulo diz nos versos 1 e 2, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Paulo está dizendo o quê? Ele submeteu o evangelho que ele pregava aos líderes de Jerusalém. O mesmo Paulo, que na hora de falar da ceia do Senhor para os coríntios, né, ele diz o seguinte, eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. Paulo não estava na última ceia. Mas o próprio Cristo, nas suas aparições a Paulo, o instruiu sobre todos os detalhes do evangelho. Ainda assim, ainda que ele tivesse uma mensagem direcionada aos gentios e não só ao povo judeu, ele vai e submete o evangelho que ele prega aos líderes de Jerusalém. Ele fala os de maior influência, um pouco à frente ele vai falar dos que pareciam ser as colunas da igreja e ele destaca Pedro, João e Tiago. Em outras palavras, o mesmo Pedro, que na hora de pregar o evangelho está lançando mão das escrituras como crivo, agora é procurado por Paulo, como quem disse, o que eu estou falando é de fato uma revelação de Deus, estará alinhado com a palavra e vai passar no crivo de vocês que conhecem a palavra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Porque nós precisamos entender essas verdades? Porque, embora a Bíblia seja um livro de experiências místicas, todas elas não apenas foram registradas, mas construídas de uma forma perfeitamente harmônica. E nos dão subsídios e fundamentos para a fé. Daqui a pouco nós vamos falar de como Satanás trabalha na premissa contrária de tentar distorcer a palavra. Aliás, Paulo diz isso de ter subido a Jerusalém e expor o evangelho que ele pregava à análise de outros, logo depois de no capítulo anterior, ele ter dito, capítulo 1 de Gálatas, versos 8 e 9, o seguinte, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. A palavra anátema ela tem uma variação na tradução. Né? Tem possibilidades distintas. Eu digo que na melhor das hipóteses ela significa algo abominável. Na pior das hipóteses, maldito. Você pode escolher um extremo ou outro ou ficar com o meio. Nada disso é bom. Então ele está dizendo, se alguém pregar um evangelho diferente, seja nós ou um anjo que declare ter vindo do céu, ele diz que seja anátema. No verso 9 ele diz, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Ou seja, não há absolutamente nada, zero possibilidade de que uma revelação nos conduza num caminho distante daquilo que já foi estabelecido na palavra de Deus.
E depois de estabelecer esse fundamento, é importante que então a gente olhe a progressão do que Deus construiu. Em Hebreus, no capítulo 1, nos versículos 1 a 3, o autor da Epístola aos Hebreus abre já de cara na introdução dizendo: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu não consigo imaginar uma introdução melhor, principalmente para um conteúdo como o da Epístola aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, o apóstolo pretende mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, que a nova aliança é superior à velha aliança. Ele está dizendo, embora no passado Deus tenha falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, ele diz, agora nos falou pelo Filho. E ele está dizendo aqui, nós temos o ápice da revelação divina. Não apenas em termos de lei, na perspectiva espiritual, porque você vai ver Jesus dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos. E ele cita a lei de Moisés. Mas Jesus diz, eu porém vos digo. E nós precisamos entender que de fato Cristo vem trazer a plena revelação de Deus aos homens. Mas não se trata apenas daquilo que ele falou, mas da própria forma como ele viveu. O texto claramente diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Aliás, há um diálogo registrado em João 14, nos versículos 8 e 9, entre Filipe, um dos 12, e o Senhor Jesus. O texto diz, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Jesus se posiciona dizendo, eu sou a revelação de Deus aos homens. Eu sou não apenas a solução que Deus tinha para a humanidade, mas eu sou a forma como Deus espera que vocês também vivam. Aliás, o próprio Jesus, ele diz em João 5,39, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica. Tudo na Escritura aponta para a pessoa de Jesus. Não importa se estamos falando da lei ou da tipologia da lei no seu aspecto profético, projetando a vinda de Cristo, dos anúncios proféticos envolvendo a vinda do Senhor, seja a primeira ou a segunda, tudo na Bíblia converge na pessoa de Jesus. Não há como conhecer a Deus sem entender a revelação de Cristo. Mas mesmo isso, Jesus mostra, passa pelo crivo das Escrituras. Porque quando você examina a Escritura, você encontra o testemunho a meu respeito. Quando os apóstolos pregavam a respeito de Jesus, usavam as mesmas Escrituras para sustentar na vinda de Cristo o cumprimento de todas as promessas. Ou seja, não importa se no Velho Testamento houve aparições místicas de Deus para alguns, revelações por meio dos profetas, a partir do momento que Cristo vem, nós temos uma revelação plena, completa, e mesmo essa, o próprio Jesus submete ao crivo das Escrituras. Ou seja, o tempo todo nós temos um padrão para conhecer a Deus ou para filtrar experiências que remetam a um conhecimento maior de Deus, que são as Escrituras. Mas, pastor Luciano, como fica a questão do testemunho de Deus na criação? Afinal de contas, o salmista diz lá no Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é parte da doutrina bíblica, de que Deus se revela por meio das coisas criadas, da sua criação. Mas alguns levam isso a um nível de aplicação diferente do que só reconhecer que é bíblico, que Deus se revela por meio da criação. Alguns quase falam de um encontro com Deus, contemplando a natureza. E passar a linha e ir para um outro extremo acaba sendo muito fácil. Mas já que mexi no assunto, vamos tentar, se não esgotá-lo, pelo menos esclarecê-lo. Em Romanos, no capítulo 1, do versículo 19 a 23, Paulo diz assim, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis.
Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui Paulo está falando de como o ser humano migra para a idolatria, rejeitando um conhecimento de Deus disponível a todos os homens. Algumas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, destacar que Deus tem disponibilizado testemunho acerca de si e do conhecimento de si a todos os homens. Diferente do que alguns pregam, eu não creio que Deus está tentando atrair apenas alguns poucos escolhidos. Ele ama e oferece salvação a todos de forma indistinta e indiscriminada. No entanto, o homem decide abraçar e utilizar ou não a provocação divina em relação a despertá-lo à busca e ao conhecimento de Deus ou não. E alguns textos que nos fazem entender claramente o como Deus fez uso dessas coisas. Por exemplo, quando Paulo estava pregando o evangelho em Listra, aliás, quase sempre no meio daqueles que não eram judeus, não tinham a cultura de conhecimento das Escrituras, o Antigo Testamento, eles começavam pelo reconhecimento de Deus como Criador de todas as coisas. Paulo e Barnabé operaram o milagre, curaram um paralítico em nome de Jesus. Todo mundo que viu a cena, o milagre, fica impressionado. E com o legado que tinham da cultura greco-romana, eles imaginam uma divindade ou duas divindades na frente deles. A Bíblia diz que tentaram fazer sacrifício, ou seja, cultuar Paulo e Barnabé. E eles se esforçaram para impedir isso. Nesse discurso, Atos 14, 15 a 17, Paulo diz: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. O que é que Paulo está dizendo? O Criador permitiu que por um tempo as pessoas andassem nos seus próprios caminhos, mas nunca deixou de, como Criador, usar o que fez, tentando testemunhar a sua bondade e comunicar uma mensagem. Na verdade, Jesus falou a respeito disso no Sermão do Monte. Ele diz que Deus faz sair o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. Há algumas coisas que Deus disponibiliza não só para os seus escolhidos, como sugerem alguns, mas para todos. Aliás, Wesley falava a respeito dessa capacidade de Deus atrair o homem para si, chamando isso de graça preveniente. Ele dizia: Deus oferece uma graça àqueles que ainda não entraram na graça da salvação. Deus sempre está provocando uma revelação de si. Agora, que isso não seja confundido com uma definição de conhecimento de Deus. A gente vê pessoas irem ao extremo: Deus está na natureza, é só ficar de olho nas plantas e nos passarinhos. Não, por meio disso Ele tenta despertar o homem. Eu particularmente tenho um amigo pessoal querido, pastor Luiz Gomes, lá do Canadá, que foi um dos primeiros da família dele, se não o primeiro a se converter. Eu lembro que um dia perguntei, amigo, como é que foi sua conversão? Ele falou: cara, eu era criança, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Eu falei: como foi? Você estava num culto? Ele falou: não, eu estava admirando o céu, as estrelas, a grandeza do universo, pensando se isso é tão extraordinariamente grande e quem criou isso tudo. E de repente, porque acabou sendo conduzido a pensar no Criador, despertou no coração dele um desejo de conhecer o Criador. Ele diz: a primeira vez que o testemunho de Deus chegou ao meu coração foi através das estrelas. Algo despertou em mim o desejo de conhecê-lo, e eu comecei a procurá-lo e acabei numa igreja onde ouvi a pregação do Evangelho. Então Deus pode usar isso? Sim, só não vamos limitar o conhecimento de Deus a isso. Isso é apenas uma provocação, envolve o início do processo. Aliás, em Atos 17, quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, o palco da filosofia dos seus dias, ele começa no versículo 24 e 25, apresentando Deus como Criador de todas as coisas. Depois, quando chega nos versos 26 e 27, ele diz que o Criador de um só homem, uma clara referência a Adão, fez todas as raças e tribos dos homens, e o texto é claro: para que o buscassem. Esse para que é o indicativo de propósito. Qual a razão de Deus ter criado o homem? Para que o homem o buscasse.
E o texto continua e diz assim, ainda que tateando. Quem é que procura alguma coisa tateando? Quem está desprovido ou limitado de visão. Logo, Paulo está se referindo ao homem que espiritualmente falando está cego, incapaz de encontrar Deus com os seus recursos. Mas ainda que limitado, Paulo diz, contudo, Deus não está longe de cada um de nós. Quando o homem desperta e começa essa busca ainda que limitada, é como se Deus estivesse gritando, eu estou facinho de ser encontrado, eu quero me revelar a você. Então, isso me mostra um Deus que de fato está esperando algum tipo de movimento, até daquele que espiritualmente está cego. Mas ele diz, quando você entender minha provocação e se mover, eu trago mais para você. Né? Então há uma interação, e esse não é o assunto de hoje, mas que nos leva a essa descoberta. No entanto, para todas essas pessoas, mesmo com esses argumentos, o que o apóstolo, ou todos os apóstolos fizeram, era levá-los ao entendimento da importância de uma vida de relacionamento com a palavra de Deus, de entender, compreender, viver, praticar, porque tudo está ligado às Escrituras. Então, o resultado final, ainda que Deus provoque o conhecimento de si por meio da natureza, que o homem possa ter um encontro pessoal e até místico com o Senhor, é que o desenvolvimento desse conhecimento está relacionado às Escrituras. Dito isso, vamos aqui para o segundo fundamento. Como não retroceder? Né? A palavra de Deus nos apresenta pessoas que, infelizmente, retrocederam nesse quesito do conhecimento de Deus. Aliás, nós temos algumas mensagens fortes na Escritura. Uma delas é 2 de Pedro, capítulo 2, quando ele diz, portanto, verso 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Está falando de um desviado. E diz, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro, o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Está falando de pessoas que não apenas tiveram conhecimento do caminho da justiça, né? Mas ele fala a respeito de pessoas que tiveram o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus e voltaram atrás. Então é possível que alguém retroceda? É possível. Mas há inúmeras advertências com o propósito de nos levar a de forma alguma viver isso, a menos que haja uma escolha. Porque a falta da escolha correta, por meio da negligência, acaba sendo uma escolha. Então, eu quero trazer algumas advertências, que eu vou chamar aqui de advertências paulinas. Eu concentrei, em especial, as declarações do apóstolo Paulo. A primeira delas, em 2 Coríntios 11, 3 e 4, nos mostra um padrão. Ele diz, eu temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Ao confrontar o comportamento dos coríntios, Paulo mostra uma preocupação e diz, eu temo que assim como a serpente, o Apocalipse chama a antiga serpente de o diabo e Satanás, assim como o diabo enganou Eva, faça com vocês, porque o que Paulo está dizendo é que o que o diabo segue é um padrão, desde o início da história da humanidade. Qual foi o padrão? Relativizar o que Deus falou. Ele pergunta, é verdade que Deus disse isso? E quando Eva diz, Deus falou isso, diz, não é bem assim. Então essa é a forma, porque se a revelação de Deus se constrói por meio da Escritura, qual seria o jogo mais óbvio e lógico da parte de Satanás? Relativizar o entendimento que temos da Escritura, ou seja, daquilo que Deus falou. Paulo diz, dessa forma, a simplicidade e a pureza devida a Cristo que vocês viveram inicialmente pode ser comprometido. E isso está relacionado aqui. Ele diz, se alguém vem e prega outro Jesus. Esse pregar outro Jesus não era alguém dizendo, não, não era o filho de José e Maria. É aqui, não, eles não estão falando de outra pessoa. Mas porque descaracterizavam quem foi Jesus e o que ensinou,
Paulo está dizendo, é outro Jesus. Isso não tem nada a ver com aquele que nós pregamos. Quando ele diz pregar um outro evangelho, não estava apresentando um plano de salvação diferente, estavam mudando aquele que já havia sido apresentado, né? Quando ele simplesmente termina dizendo isso, né? Vocês recebem um evangelho diferente, ele está falando de modificações, de adaptações. Não se tratava de algo completamente novo. Aliás, a maioria das seitas e das heresias e religiões são distorções das Escrituras. Então, nós precisamos entender que precisamos do conhecimento de Deus fundamentado na Escritura, mas que a falta dele nos torna vulneráveis a uma ação maligna. Olha o que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso. Eles têm uma reunião em Mileto. Paulo está viajando, ele chega perto de Éfeso. É como se alguém em viagem parasse, né, talvez em Campo Largo, e chamasse os presbíteros de Curitiba. A diferença é que a gente pensa um tirinho ali porque vamos de carro. Para eles a viagem era a pé. Então isso ficava um pouquinho mais complexo. Paulo os chama em Mileto e tem uma conversa. Essa conversa é praticamente uma conversa de despedida. E nessa conversa, Paulo diz o seguinte, vou ler Atos 10, de 28 a 32. E diz a esses pastores, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo diz, eu sei que, vou fazer uma pausa aqui, ele não está dizendo eu acho, talvez, pode ser, e diz eu sei, eu tenho certeza. O que você tem certeza, Paulo? Que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás de si. Portanto, vigiem. Lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Paulo diz, foram 3 anos, noite e dia, com lágrimas e choro, criando fundamentação bíblica. E a hora que eu tirar o pé daqui, a bagunça começa. Paulo está dizendo, vigia. Agora, olha a frase final dele. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem o poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. E diz, eu os entrego a palavra, não só os cuidados de Deus de uma forma subjetiva, a palavra da sua graça. É ela que tem o poder de santificar, né? De dar herança a todos aqueles que são santificados, chamados pelo Senhor. Então, quando nós entendemos o posicionamento de Paulo, mostrando a importância das Escrituras, porque trabalhou tanto com elas, mas ao mesmo tempo mostrando, né, que era certo que aconteceria algumas daquelas, né, dificuldades, seriam distorções do Evangelho. Ele está tentando preparar a igreja para uma vida de fundamentação bíblica, aquele posicionamento, né, exigente de que se passe tudo pelo crivo da palavra. Quando o apóstolo Paulo prega na cidade de Bereia, a Bíblia diz que os judeus lá eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Tudo o que Paulo e Barnabé pregavam, eles iam conferir nas Escrituras para ver se era daquele jeito. A Bíblia não chama eles de os caras mais chatos, a Bíblia não classifica no adjetivo a eles de os crica, a Bíblia os chama de os mais nobres, porque nunca examinar o que está sendo pregado pelo crivo da palavra é chatice desnecessária. Diante de Deus, aos olhos de Deus, isso é nobreza. Dá para entender a importância que o conhecimento bíblico tem. Mas vamos a outras advertências de Paulo. Agora, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Quando a Bíblia diz por obedecer ensino de demônio, não está querendo dizer que o demônio apareceu para o crente e falou, a partir de agora, quero que você me obedeça em vez de a Deus. Então, como que o ensino de demônio, né, de demônios, como que esses espíritos enganadores agem? O próprio termo enganador mostra que eles não vêm com cara de demônio. Eles se aproveitam dos que estão falando mentiras para disseminar o engano. E para o engano ser recebido como engano, ele vem com cara de verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, agora do versículo 1 a 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista,
quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Todas essas declarações são muito explícitas. Mas de alguma forma, parece que hoje a gente não lê isso na Bíblia, ou se lê a gente diz, pode acontecer com qualquer um, menos comigo. Pode acontecer em qualquer tempo ou época, menos no nosso. Ué, se em 1 Timóteo 4 ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e nunca foi tão perto do fim como agora. Ou seja, se há uma vulnerabilidade estatística, é esse momento, né? Mas de alguma forma a gente parece acreditar que não existe o menor perigo. Eu quero terminar essa ideia aqui de não retroceder, ainda destacando a importância da palavra, citando o que Paulo diz em 1 Coríntios 4,6. Ele diz, para que em nós vocês tenham um exemplo, e ele resume isso numa frase, não ultrapassem o que está escrito. A vida de um cristão nunca pode estar aquém e nem além do que a palavra de Deus ensina. Agora, o que eu percebo, uma geração que quase não lê a Bíblia, que não se importa em estudar, que parece gloria da força, da sabedoria, da riqueza, menos do conhecimento de Deus, e que não percebe que a sua negligência custa tão caro, porque não permite o desenvolvimento do conhecimento de Deus e um relacionamento profundo, e não percebe que os torna tão vulneráveis. Aliás, em dias de globalização, as pessoas acreditam que basta ter um coração de boa intenção, ir lá para o YouTube e procurar qualquer tipo de pregação. Meu querido, seja muito cuidadoso, em especial se lhe falta crivo para poder examinar o que é que está sendo dito, para que você não seja submetido a engano. Houve uma época que se a gente fosse ouvir um pregador diferente, ele tinha que ter uma história, ele tinha que ter credibilidade. Hoje basta causar e você já ganhou a atenção. Nós precisamos ser muito cautelosos, muito cuidadosos. Em terceiro e último lugar, como eu disse, não queria enfatizar só o aspecto negativo, mas também e principalmente o positivo, embora a gente não pode evitar, né, tratar de advertências como essa e do cuidado necessário. Terceiro e último lugar, como avançar. Algo que você precisamos entender que a revelação de Deus é progressiva, ao longo de toda a história. Então, você começa com o relacionamento de Adão, que antes da queda, obviamente, uma dimensão de comunhão muito mais profunda. Mas o que você vai percebendo ao longo das Escrituras é que de vez em quando alguém subiu um pouquinho de nível, de vez em quando alguém avançou um pouquinho mais. A Bíblia fala de um homem da linhagem de Adão chamado Enos, diz, foi nesse tempo que passou-se a invocar o nome do Senhor, que dá a entender que antes não fazia. Depois você vai descobrindo, na dinâmica da revelação bíblica, né? Noé, por exemplo, tem uma experiência extraordinária com Deus. A partir de Abraão, os patriarcas, Deus começa a se manifestar de uma forma diferenciada. Mas quando Deus finalmente se revela a Moisés, naquela sarça no deserto, Êxodo capítulo 3, verso 6, veja o que Deus disse a Moisés. Ele diz, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O texto diz, Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus nessa manifestação. Como Deus se revelou? Eu sou o Deus do seu pai Moisés, mas também o Deus dos seus ancestrais, do patriarca Abraão, do patriarca Isaac, do patriarca Jacó. Mas um pouquinho adiante, no capítulo 6 de Êxodo, no verso 2, Deus fala de novo com Moisés. Mas agora existe um acréscimo. O texto diz assim, Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Esse termo aqui, o Senhor, é a palavra que normalmente é traduzida como Jeová ou Iavé. Por que não há uma única palavra para traduzir o nome de Deus? Porque esse nome, com o qual Deus se revelou no Velho Testamento, era composto apenas de consoantes, não tinha vogais. Logo, ele não era pronunciável. Então, as tentativas de tradução são, vamos colocar as nossas vogais, imaginar as maneiras como esse nome pode ser falado. É esse nome que Deus apresenta. Ele diz, eu sou Jeová, vamos dizer assim. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. A expressão aqui, né, é diferente. Ele diz, me revelei como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, Iavé ou Jeová, não lhes fui conhecido. O que é que Deus está dizendo para Moisés? De novo eu estou avançando na revelação.
né? Há uma progressão. Então você pode traçar isso pela Bíblia e você, de fato, vai perceber essa coerência de que a revelação de Deus é progressiva ao longo da história. Mas a revelação de Deus não deveria ser progressiva só na história da humanidade. Ela deveria ser progressiva na história da nossa vida. Eu esperava mais amém do que só esse 1 ou 2 gatos pingados. A revelação de Deus deve ser progressiva na minha e na sua história, na nossa caminhada, né? E é fácil a gente entender isso quando olhamos declarações como a de Paulo. É por isso que eu comecei dizendo que quando Paulo diz alguns de vocês ainda não têm conhecimento de Deus, ele não está falando que é zero conhecimento. Porque lá em Romanos 1, ele fala que até o ímpio tem um mínimo de conhecimento de Deus para produzir algum tipo de resposta. Agora, olha o que Paulo diz. Esse camarada que entrou no conhecimento profundo das Escrituras, né? O próprio Pedro, na sua segunda epístola, quando se refere a Paulo, né? E ele fala das epístolas de Paulo e diz, conforme a sabedoria que o Senhor lhe deu, né? Os quais na sua carta apresenta pontos difíceis de compreender. Eu digo, gente, se até Pedro tinha dificuldade de entender a profundidade de Paulo, imagina nós. Agora, esse camarada de revelações extraordinárias, olha o que diz em Filipenses 3,10. Ele diz, o que eu quero é conhecer a Cristo. Eu não sei você, mas eu olho uma declaração dessa de Paulo e tenho vontade de dizer para ele, está de brincadeira? Ele não está dizendo que ele tem zero conhecimento. Ele está dizendo que ele não pode se conformar com o que ele tem, quando existe mais para ser alcançado. Dá para entender a diferença? Então, vamos ver a frase toda. Eu vou ler agora do verso 10 de Filipenses 3 até o 14. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, em outras palavras, não cheguei lá ainda. Ou já tenha obtido a perfeição, essa palavra significa maduro, estado pleno, completo. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E deixa claro, não cheguei onde deveria. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. A frase prosseguir aqui é a chave. Eu prossigo para o alvo. Antes ele diz prossigo para conquistar. Agora diz eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez essa declaração de Paulo ilustre muito bem o que nós lemos em Oséias 6,3. O profeta Oséias, da parte de Deus, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é uma experiência única na linha do tempo na nossa existência. Ela é um começo que deve ter progressividade. Conheçamos e prossigamos em conhecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais a Deus. Logo, eu e você precisamos avançar no conhecimento de Deus. Pergunta, como crescemos no conhecimento de Deus? De novo, precisamos voltar ao fundamento. Por meio da sua palavra. Porque o conhecimento bíblico não é mero e simplesmente saber o que Deus diz sobre ele, o que Deus diz sobre nós, ou o que é que nós temos que fazer. O que nós precisamos entender é que quando começamos a entender os princípios estabelecidos por Deus e andar neles, nós vamos viver experiências que consolidam a nossa fé. Nossa fé não é construída em cima de experiências, é construída em cima da palavra. Mas a obediência à prática da palavra consolida a fé. Em Malaquias 3,10, o próprio Deus diz, ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem de Malaquias 3 é um confronto com a nação que não estava obedecendo o mandamento de dizimar. E Deus diz, me ponham à prova nisso. Se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção extraordinária sobre vocês. O que é que Deus está dizendo? Quando eu e você não apenas sabemos o que é para ser feito, mas fazemos, nós começamos a viver as consequências disso. E isso consolida a nossa fé. Uma coisa é você ler na Bíblia Jesus dizendo, em meu nome expulsarão demônios. A outra é você voltar que nem os discípulos voltaram para Jesus empolgados. Senhor, no seu nome os demônios submetem. O que é que eles estão dizendo? Funciona. E é quando nós começamos a viver isso, que a Escritura vai se tornando algo cada vez mais forte em nós. Então você entende o que a Bíblia diz a respeito de generosidade e você pratica. E você descobre um nível de satisfação que o egoísmo da carnalidade humana jamais te daria. Mas não é só isso, daqui a pouco você descobre que essa lei de semeadura e ceifa que a Bíblia diz, ela começa a trabalhar em seu favor. Porque se por um lado eu costumo dizer que o princípio bíblico que você quebra vai quebrar você, o que você honra vai honrar você.
Então, não é só saber o que Deus diz sobre oração. Eu lembro, eu era ainda garoto e vi minha mãe falando para uma senhora a respeito de orar, porque ela estava falando de uma dificuldade. E essa mulher replicou com ares de espiritualidade e até de humildade. E disse, imagina que eu vou incomodar Deus com uma picuinha dessa. Alguém que acha que oração é incômodo, definitivamente não conhece a Deus. Não conhece o que a Escritura fala sobre Deus e sobre oração. A Bíblia apresenta a figura da oração baseada na oferta de incenso. Incenso era perfume, algo agradável a Deus. Suas orações não incomodam a Deus, elas agradam a Deus. Nós precisamos entender que pedir alguma coisa a Ele não é incomodá-lo. Que esse Deus infinito tem uma capacidade de gestão tão detalhada na vida de cada um de nós, de uma forma extraordinária. Eu não sei você, mas eu fico empolgado com a ideia de saber que o Todo-Poderoso me enxerga. Não só me enxerga, não só sabe da minha existência, Ele se importa comigo. Agora, quando é que nós começamos a realmente compreender isso? Por meio da Escritura. A minha vida de oração foi revolucionada quando eu comecei a ler a Bíblia e entender as declarações de Deus. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Eu dizia, o quê? Eu posso fazer diferença na minha vida e na vida de outros. É lógico que existem aqueles que estão sendo limitados. Jesus, mostrou a importância de orar, mas Tiago diz, nada tendes porque não pedis. Quem não entende, não usa a ferramenta, não vai ter benefício. Mas a gente tem o outro extremo. Aqueles que acreditam que tem que se comportar como filho mimado, birrento, e que Deus tem que fazer o que eles querem o tempo todo. Isso também é uma distorção do que a Bíblia ensina e uma falta de conhecimento a respeito de Deus. Porque o que nós vemos em Jesus é um modelo de oração que diz, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita não a minha, e sim a sua vontade. O que ele está dizendo? Eu sei que o Senhor pode intervir, eu sei que o Senhor pode responder orações, mas que no final se estabeleça a sua vontade e não a minha. E aqui você tem uma perspectiva diferente. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e logo que me apresentei como pastor, e do outro lado já se defendeu, se protegeu e disse, eu sou ateu. Já dizendo, nem venha pregar para mim. Eu fiz uma brincadeira com um pouquinho de sarcasmo, falei, olha, pois eu admiro a fé que você não tem fé. Eu falei, você tem mais fé do que eu. Porque é mais difícil acreditar no que você acredita do que no que eu acredito. E depois de uma breve discussão, lembro que eu li num livro, talvez foi do Otmani, que teve que pregar para os chineses, e o comunismo trouxe com muita força para a China o ateísmo. Ele começou a provocar um camarada desse e dizer, olha, você é Deus, se você é ateu, você é Deus. Cara, como assim? Ele falou, não, é que nós, cristãos, acreditamos que Deus é alguém que transcende o tempo e o espaço. Ele falou, e eu vejo em você isso. Conversa é essa? Falei, ué, você está dizendo que Deus não existe? Deus pode não existir agora, mas quem garante que há 5 milhões de anos atrás ele não existiu? Ou ele pode não estar aqui agora, mas quem garante para você que ele não está escondido no deserto da África, ou na floresta amazônica, ou mesmo em outro planeta? Então, para você garantir que ele não existe, você tem que ter vasculhado todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você transcende o tempo e o espaço, a menos que você não possa garantir que Deus existe. Mas se você garante, você é Deus. Depois de uma brincadeira dessa, de só vão mexer com seus fundamentos, eu falei, olha, por que para mim é difícil estar no seu lugar? Eu falei, eu acredito que Jesus cura hoje, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Deixa eu te contar algumas experiências que eu e meus familiares tiveram. E deixa eu te dar os nomes dos médicos, que você da cidade pode ter acesso e perguntar para eles, para não ficar no que eu estou te dizendo. E eu contei as experiências. E ele ficou me olhando sério, eu falei, pode checar com eles. Falei, deixa eu te contar algumas experiências de proteção e livramento que eu tive. E eu contei para ele. Falei, agora deixa eu te contar algumas experiências de provisão que eu tive. E eu posso te dar o nome de algumas pessoas que estão envolvidas. E você pode checar também com elas. No final de falar várias daquelas experiências, o cara olhou para mim e falou, no seu lugar até eu cria. É lógico que minha fé não foi construída em cima das experiências. Mas quando andamos na palavra, as experiências se desdobram, consolidam a fé que nós temos. Quem está entendendo? Então, o propósito não é conhecer por conhecer. Eu vejo crente tentando discutir picuinha que vai levar a lugar nenhum. Não é ter munição para embate teológico, para discussão. É para viver. Outro dia alguém falou, pastor Luciano, o senhor começou a estudar a Bíblia por causa do seu chamado de pregar? Eu falei, não, na época eu nem sabia direito o que era o chamado de pregar. Eu comecei a estudar a Bíblia porque eu queria conhecer a Deus.
E quando eu comecei a descobrir umas coisas extraordinárias que fizeram mudança na minha vida, eu comecei a ter vontade de repartir. E foi quando eu comecei a ter vontade de repartir com outros o que estava funcionando para mim, que Deus começou a falar comigo a respeito do chamado. Eu não estudei porque eu tinha que pregar. Aliás, eu acho que seria uma coisa muito chata ter que estudar só com a obrigação de ter o que falar para os outros. Mas quando você começa a entender e viver algo extraordinário, e eu e você podemos e devemos crescer e avançar no conhecimento de Deus. Eu vou citar uma frase de A.W. Tozer, extraído do seu livro O Conhecimento do Santo. Uma concepção correta sobre Deus é fundamental, não somente para a teologia sistemática, mas também para a prática da vida cristã. Por que estou dizendo isso? Porque alguns dos domingos, até setembro, eu pretendo trazer fundamentos teológicos. Eu acho que já mais do que passou do tempo, a gente tem algumas conversas que nos ajudam a entender fundamentos bíblicos importantíssimos, como a Trindade, entender melhor a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas mais do que tentar apresentar uma boa teologia sistemática, nós precisamos de algo funcional para a vida cristã. E hoje eu quero dar principalmente esse tom. Se avançamos no conhecimento de Deus, é esse aspecto prático. Para concluir, eu quero dizer que o conhecimento de Deus não permitirá que eu e você nos pecamos em meio ao caminho. Jó capítulo 2, versículo 10 nos mostra um casal, homem e mulher, Jó e a sua esposa. Os dois passaram pelas mesmas circunstâncias juntos, as mesmas dificuldades. Não eram diferentes. A reação de cada um é diferente. A mulher vira para Jó e diz, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ela desistiu da fé, ela desistiu de Deus. Ela não suportou o peso das circunstâncias. Jó vira para ela e fala o que muito marido já quis falar para sua esposa. Você fala como uma louca. O conhecimento que Jó tinha de Deus não permitia tratá-lo daquela forma. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. O que Jó está dizendo, a fé se apoia no caráter de Deus. Agora só consegue ter esse tipo de fé quem conhece um pouco de quem Deus é. E a Bíblia mostra um Deus que não pode mentir. Um Deus que não pode negar-se a si mesmo. Um Deus que é fiel mesmo quando nós não somos. À medida que essa revelação vai crescendo, algo nos sustenta. E não importa o que venha pela frente. Você sabe que Deus é quem disse que Ele era. Você sabe que você é quem Ele disse que Ele era. Você sabe que Ele vai fazer do jeito que Ele disse que vai fazer. E mesmo que você não entenda. Como dizia Martinho Lutero, posso não conhecer o caminho, mas conheço bem o meu guia. Isso te sustenta. E essa é a grande diferença entre pessoas que enfrentam dificuldades. O próprio Paulo diz em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem eu tenho crido. Eu amo essa frase de Paulo. Ele nos diz, eu sei no quê. Eu e você não estamos crendo numa coisa, nós estamos crendo numa pessoa. Uma pessoa acima de qualquer suspeita. O conhecimento de Deus vai fortalecer a nossa caminhada. Agora, não existe isso sem envolvimento com a Bíblia. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. E como declarou o mesmo Tozer, dos meus escritores prediletos, ele diz, nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Agora, se isso é tão central, a minha pergunta para você é, por que nos dedicamos tão pouco a isso? Quando Paulo diz, digo isso para vergonha vossa, não me diga que isso não é um enquadro, que ele não está chegando junto. Porque quando entendemos essas verdades, gente, nós não podemos brincar de ser crente. Para mim o pior não é quando o crente diz que não lê a Bíblia, é quando ele ainda tenta uma desculpa, dizer, não tenho tempo. A minha vontade é pegar o celular, eu já fiz isso com muita gente. Abrir aquele aplicativo que mostra como você usa o seu celular. E quanto tempo você gasta no quê. E dizer como que você tem de 4 a 6 horas por dia olhando rede social e não tem tempo para ler a Bíblia. Como que é mais importante ficar cuidando da vida dos outros do que conhecer a Deus, o único motivo que você tem para se gloriar. E não estou dizendo que você não pode, mas pelo amor de Deus, como alguém que fica 4 horas em futilidade diz que não tem tempo. O problema não é falta de tempo, gente. Aliás, nós estamos vivendo uma crise singular na igreja. Eu sou de uma época que a gente quase não tinha literatura traduzida e quase não tinha conteúdo nacional produzido. A gente não tinha acesso a materiais de estudo, não existia versões, ferramentas. Você não tem noção, algumas décadas atrás, da dificuldade, da escassez que era.
E hoje, quando eu olho isso tudo, eu chego a uma única conclusão: o que está faltando não é comida, o que está faltando é fome. É desejo de conhecer a Deus. E uma das orações que eu tenho feito com frequência é o que Deus prometeu lá no livro de Amós: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. E diz, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Alguém diz com muita propriedade: nós precisamos parar de orar por reavivamento e pedir um reabibliamento. Porque se a gente voltar para a palavra, vai fazer toda a diferença. Então eu não estou aqui para te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Mas eu não posso deixar de fazer coro com Paulo e dizer, digo isso para vergonha de vocês. Porque um crente que não lê a Bíblia, não espere ir longe, não espere viver algo diferenciado em Deus, não espere viver grandes conquistas espirituais. Não existe outro caminho. Nós precisamos de envolvimento com a palavra. E por mais que a semelhança de Paulo que diz, eu estou ali admoestando por anos, com lágrimas, você precisa de um relacionamento junto à fonte. Você precisa ir lá para a Escritura. Você precisa descobrir Deus. E não apenas ter as descobertas que a gente tem de Deus. Então minha oração é que ao final dessa nossa série sobre conhecer a Deus, você saia não apenas com informações. Puxa, entendi doutrinas que eu não entendia. É lógico que isso vai te ajudar. Mas que você saia com mais do que isso. Que você saia com o coração em chamas. Para você mesmo trilhar esse caminho de conhecimento de Deus. E à medida que você vai entendendo, porque a fé vem por ouvir a palavra. E quanto mais a palavra vai entrando no seu coração, mais fé gera. Gerou mais fé, você anda com mais determinação naquilo. Andou com mais determinação, funciona mais. Funcionou mais, a fé aumenta mais. É um ciclo progressivo. Mas ou você está avançando ou regredindo. Não existe gente estacionada na fé. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos orar. Pai, nós clamamos graça e favor do alto. Realmente suplicamos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Oramos que o Senhor traga um nível de compreensão maior do que a razão e a percepção humana. E por meio disso que o Senhor traga despertamento. Oramos pelo cumprimento dessa palavra. Fome de ouvir as palavras do Senhor. Fome e anseio de conhecer aquilo que o Senhor nos comunica. Oramos por dias de despertamento, que nos levem de volta à palavra e que possam pavimentar esse caminho de progressividade no conhecimento de Deus. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Se você crê, concorde, diga amém.